Pessoal, boa noite. Mais um dia, mais uma aula. Hoje a gente começa a nossa pílula 3 do conhecimento penal, parte geral, pílula 3 de 7. Ok? Vamos seguir que a gente tem tópicos super interessantes e super importantes pra gente falar hoje. Gente, nosso estudo vai ser sobre sujeitos e objetos do crime e algumas classificações doutrinárias do crime em si, ok? Então vamos seguir que a gente tá conseguindo avançar super bem na matéria. Galera, bora lá. Sujeitos da infração penal. Quem são os sujeitos do crime? O sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta criminosa, pratica a infração penal. É qualquer pessoa física capaz que possua mais de 18 anos. Por quê, galera? Porque os menores de 18, eles não praticam condutas criminosas, eles não praticam crimes. Eles praticam atos infracionais análogos aos respectivos delitos. Beleza? Essa é a distinção. Então, vamos seguir aqui. Falei pra vocês qualquer pessoa física. Gente, por que física? Porque, em regra, os crimes só podem ser cometidos por pessoas físicas. Mas a gente tem uma exceção que pode cair na sua prova, que é o seguinte: a pessoa jurídica, ela pode ser sujeito ativo de um delito em um único caso excepcional, que é no caso dos crimes contra o meio ambiente. Isso é aceito na doutrina, que nos crimes contra o meio ambiente, a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo dos delitos. Beleza? Seguindo aqui, gente, quem é o sujeito passivo da infração penal? Gente, é a pessoa ou ente que sofre as consequências daquela infração penal, beleza? E aqui a gente divide entre sujeito passivo constante ou imediato e sujeito passivo eventual imediato. Por quê? Vou trazer isso pra vocês porque isso é importante, essa subdivisão. Gente, quem é o sujeito passivo constante, imediato dessa relação aqui? É o Estado, porque ele é sempre interessado na manutenção da paz pública. Eu já tinha falado isso com vocês anteriormente em algumas aulas, mas o Estado, ele é constantemente interessado, ele está constantemente interessado em manter a paz pública. Por isso que ele é o sujeito passivo constante dessas relações. E o sujeito passivo eventual imediato é o titular do interesse que é penalmente protegido, beleza? Então, vamos lá. O Estado, ele até pode ser sujeito passivo imediato também nos casos dos crimes contra a administração pública, ok? Mas, em regra, o Estado é sempre o sujeito passivo constante. Então, vamos seguir, galera. Objetos do crime. A gente tem um objeto material e o objeto jurídico do delito. O objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai aquela conduta criminosa. O objeto jurídico, ele revela qual é o interesse tutelado ali. Qual é o interesse tutelado pela norma, qual é o bem jurídico protegido. Aqui, gente, quando a gente lê objeto jurídico, leiam também bem jurídico, beleza? E a gente sabe que o bem jurídico é o bem, é o interesse tutelado pela norma penal, ok? Vou dar um exemplo para vocês visualizarem melhor, porque bem jurídico é bom a gente exemplificar. No delito de homicídio, que é matar alguém, qual é o bem jurídico protegido? É a vida. São os bens que merecem proteção, são os interesses que precisam de tutela penal. Agora, no delito de furto, por exemplo, qual é o bem jurídico protegido? É o patrimônio. Ok? Deu pra entender? Então vamos seguir. Agora eu vou entrar com vocês em algumas classificações dos crimes que são super importantes e campeãs de prova. A gente tem diversas, mas eu vou trazer as que eu considero mais relevantes aqui pra vocês. Então vamos lá, galera. Primeiro, crimes comuns, próprios e de mão própria. Gente, o que isso significa? Essa classificação, ela se baseia na qualidade do sujeito ativo. Crime comum não necessita de nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. É um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Exemplo, homicídio, furto, enfim, ponto. Não precisa de uma qualidade especial, vamos direto ao ponto. Crimes próprios, galera, que se exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Exemplificando que é sempre importante a gente fazer. Um exemplo é o peculato furto, que não é um furto comum, é peculato furto, que é o furto cometido pelo funcionário público que se vale daquela condição, beleza? Então precisa ser um funcionário público sujeito ativo. A gente tem um crime próprio que exige uma qualidade especial do sujeito ativo, ok? Seguindo pra gente ir direto ao ponto. Crimes de mão própria, galera, que além de exigir uma qualidade especial do sujeito ativo, a gente exige que esse agente execute o crime com suas próprias mãos. Assim, entre aspas, né? É necessário que o próprio agente execute aquele delito. Um exemplo aqui que a gente pode trazer é o autoaborto, beleza? Porque além de ser um crime próprio, né, precisa daquela qualidade
especial do sujeito ativo, o sujeito ativo também precisa executar. Então, o autoaborto é isso, ok? Deu pra entender? Vamos seguir. Próxima categoria, gente, super importante, campeã de prova, que vocês têm que saber como pressuposto para vocês entenderem várias outras coisas. Crimes materiais, formais e de mera conduta. Gente, o que é isso? Essa divisão ela diz respeito à relação entre a conduta e o resultado naturalístico, beleza? Crime material. Gente, esse tipo penal aqui, ele prevê, na descrição do tipo, a gente tem a conduta e tem o resultado. E pra gente considerar que o crime foi consumado, a gente precisa da ocorrência daquele resultado naturalístico. Um exemplo é o homicídio. Pra gente considerar que o homicídio foi consumado, a gente precisa efetivamente da morte, senão ele vai ser considerado tentado. O homicídio é um crime material. Agora, gente, crimes formais, de consumação antecipada ou de resultado cortado, o que são, né? O tipo penal aqui, ele prevê sim, ele prevê a conduta e ele prevê um resultado. Mas o crime se considera consumado independentemente da ocorrência daquele resultado previsto, ok? É desnecessário para sua consumação. Então, um exemplo, gente, é a extorsão mediante sequestro. Ainda que a pessoa ela não obtenha a vantagem indevida que ela visa, a partir do momento que ela sequestra aquele indivíduo com esse intuito, o crime está consumado, independente da ocorrência do resultado naturalístico previsto lá no tipo, beleza? Então, no crime formal, a gente prevê também a conduta e prevê o resultado, mas o resultado é desnecessário para a consumação do crime, diferente do material. Agora, gente, crimes de mera conduta, que são... Aqui o tipo penal, ele se limita a descrever uma conduta. Não tem sequer resultado, beleza? Um exemplo aqui é o porte de arma, ponto. Aqui o crime, ele se consuma uma mera conduta, ok? A gente nem prevê resultado, ok? Então vamos seguir aqui que a gente tem muita... Galera, então pra gente finalizar aqui... Crime de dano e de perigo. Aqui, gente, a gente refere, essa classificação aqui, ela se refere ao grau de intensidade do resultado que é almejado por aquele agente. Beleza? Crime de dano ou de lesão. Gente, aqui para configuração desse delito, a sua consumação ela só se produz quando a gente tem uma efetiva lesão àquele bem jurídico protegido. Um exemplo é o homicídio, só se consuma com a morte efetiva. Beleza? Agora, crimes de perigo, gente, são aqueles que se consumam com a mera exposição do bem jurídico a uma situação de risco, de perigo. Eu vou ter que trazer alguns exemplos aqui para vocês, mas esses crimes de perigo, eles se subdividem em duas espécies. Vamos lá, que isso é muito importante. Gente, crime de perigo abstrato, presumido ou de simples desobediência, que a gente chama. Consuma-se, esse delito se consuma com a prática da conduta de forma automática. Aqui, gente, a gente tem uma presunção legal de que determinadas condutas geram perigo aos bens jurídicos, beleza? Aqui a gente não precisa comprovar que no caso concreto houve de fato uma exposição do bem a perigo. Um exemplo aqui é o porte ilegal de arma. Ponto. Isso é um crime de perigo, um crime de perigo abstrato. A gente não precisa comprovar que aquele porte ilegal de armas gerou um perigo. Isso está presumido por lei, beleza? Por isso que é um crime de perigo abstrato. Agora, para vocês entenderem o contraponto. Crime de perigo concreto. Gente, a sua configuração, ela requer a comprovação da ocorrência de uma situação de risco, de perigo àquele bem jurídico tutelado. Normalmente, galera, para vocês identificarem aqui, o tipo penal, ele vai vir descrevendo com algumas expressões que deixam claro que a gente precisa comprovar o perigo. Exemplo, dirigir sem CNH gerando perigo, artigo 309 do CTB, ok? Esse é um exemplo de crime de perigo concreto, dirigir gerando perigo, ou seja, a expressão ela já mostra que a gente precisa gerar perigo para configurar o crime, beleza? Essa é a distinção de crimes de perigo abstrato concreto. Só mais duas classificações para a gente seguir aqui, pessoal. Pra gente finalizar a nossa pílula. Crimes comissivos, omissivos. Vamos seguir? Crimes comissivos ou de ação. Galera, isso é simples. É o crime que é praticado mediante uma conduta, mediante um fazer, mediante uma conduta positiva. Crime omissivo, gente, são os crimes cometidos mediante uma omissão, um deixar de fazer, uma inação. E aqui, nesses delitos omissivos, a gente tem uma subdivisão também imprescindível. Eu vou trazer isso aqui pra vocês. Galera, crime omissivo próprio. A omissão aqui, ela está contida lá no tipo penal, lá na descrição do tipo, e ela prevê a realização de um crime, né, do crime, por meio de uma conduta omissiva, por meio de uma conduta negativa.
Um exemplo clássico aqui é o crime de omissão de socorro, beleza? Agora, o que é um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão? Isso aqui também é campeão de prova e agora vocês vão relembrar ou entender. Galera, a omissão imprópria é aquela por meio da qual a gente imputa um tipo penal comissivo, ou seja, de ação, àquele que se omite, como se ele tivesse causado aquele resultado de forma positiva, beleza? Aqui, gente, essa imputação, ela deriva do dever de agir que está previsto em lei. Isso está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, leiam que é super importante. Mas esse crime omissivo próprio ou comissivo por omissão deriva do dever de agir, do dever jurídico de agir, beleza? Um exemplo aqui para vocês entenderem. A mãe que deixa de alimentar o seu filho pequeno e essa criança vem a falecer, ela responde por homicídio. Beleza? Como se ela tivesse causado positivamente aquela conduta, porque ela tinha o dever legal de agir. Então, leiam isso lá no artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal, pra gente terminar aqui a nossa pílula. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esses tópicos são super importantes. Infelizmente, a gente não pode aprofundar tanto, porque senão vai ultrapassar a nossa proposta aqui de fazer uma coisa dinâmica, uma coisa rápida, ponto a ponto de revisão. Eu queria muito adentrar em mais pontos com vocês, mas infelizmente não é possível. Então, estudem crimes omissivos, comissivos por omissão, tudo isso é muito importante que a gente falou hoje. Estou à disposição para dúvidas, se vocês quiserem falar sobre o tema. E é isso, galera. Espero que vocês tenham adorado a aula hoje e a gente se vê na próxima pílula.